Tô apanhando ainda aqui, tá? Ah, mas aqui já tá valendo já. Já tá valendo? Então veja aí minha mão, celular caindo. A Ana vai arrumar lá. Manda ver, Fernando. Tá valendo. O pessoal já tá chegando aí já? Acredito que sim. Foi, Ana caiu? Ela tá voltando, ela foi só arrumar lá a base lá. Pronto. Então, dá uma boa noite para todo mundo, né? Pessoal que tá chegando aí. Estamos começando mais uma maratona do Diálogos. Aí, como a gente já tinha feito, né, em relação ao 18 de maio, em relação ao enfrentamento ao trabalho infantil, como ainda no mês de abril, a gente aqui ainda fez uma prévia do Encontro Nacional de Conselhos de Direito, Conselhos Tutelares, que a gente ia realizar em abril, lá em Fortaleza, e a gente acabou não realizando, né, por conta da pandemia. E aí a gente está voltando, né, para fazer a atividade dos 30 anos do Estatuto. Né? É uma data importante, precisa ser lembrada, precisa ser relembrada, e vamos falar de algumas histórias, né, de pessoas que vieram lá do período de antes do Estatuto, que vinham da luta, de enfrentamento à doutrina da situação irregular, de todo esse processo, de toda essa caminhada. E Dona Ana já está por aqui também, mas deu uma quedazinha aí na transmissão. Vou passar a palavra aí para Gil, dar uma boa noite para todo mundo que já está passando por aqui. Messia, Lindomir, Cida, Ramon, Elizabeth, o pessoal que está chegando aqui, deixando boa noite. Então, manda boa noite aí pro pessoal, Gil. Pois é, pessoal, boa noite. Giovanni Borges aqui com vocês. O Fernando já fez a introdução aí ao tema, dizendo que nós vamos fazer esse evento pensando nesses 30 anos, do que nós podemos melhorar, do que foi feito, na verdade, e fazer uma reflexão sobre a infância, a política nacional, a política estadual, a política municipal dos direitos da criança e do adolescente, como elas se integram e o que a gente pode fazer para melhorar. Como o Fernando disse, vão ser contadas histórias e recontadas as histórias, para que a gente possa buscar caminhos para efetivar o Estatuto da Criança e do Adolescente, que depois de 30 anos nós ainda patinamos, nós ainda buscamos soluções que já estão dentro do Estatuto. Inclusive, hoje, num grupo, eu até brinquei com uma situação, porque eu disse, né? Poxa, mas isso está aí no Estatuto desde que o Estatuto é Estatuto, desde que ele foi promulgado em 90. E parece que as pessoas ainda ficam patinando para entender o que diz o texto da lei. Então, nosso objetivo começa por aí. E queremos crer que será um grande evento, porque nós temos uma programação muito boa, nós temos participantes que vão engrandecer o nosso trabalho, e a gente vai conversar com vocês hoje sobre essa programação, como vai ser feito, questão de certificação, todas as questões burocráticas e administrativas, para que vocês tenham noção do que nós vamos fazer. Então, meu boa noite, e passo a palavra para a Ana. Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos, quem já está chegando, quem já está se organizando para participar com a gente.
O ECA está balzaqueando, completando 30 dias aí nos próximos dias, e a finalidade desse evento é justamente trazer a reflexão do quão importante é o Estatuto da Criança e do Adolescente como norteador de defesa de direitos. Temos mais de 40 palestrantes e nós vamos falar durante o mês inteiro. São conselheiros tutelares que estão começando agora, são palestrantes, são militantes que já estavam na defesa de direitos muito antes da promulgação da Constituição Federal. É um prazer imenso estar com todos vocês. Nós já chegamos a 1.000 inscrições, será um grande evento, com muita alegria que saudamos a todos. Pois é. Aqui, enquanto um vai falando, o outro vai compartilhando, né, que é importante também, né, e dizer que a gente está nessa caminhada, temos parceiros, né, dentro dessa construção, que é importante salientar. A gente nunca consegue construir nada só, né, e tem pessoas nessa caminhada com a gente, né, instituições, parceiros que a gente fez durante o caminho, né, e tem vários, né? A gente vai citar alguns aqui, por exemplo, e aí eu quero já deixar meu abraço para Murilo, para a dona Norma, lá de Belém, né? O pessoal do Conselho de Direito, lá de Belém do Pará, né? O pessoal do CEMAR, que é Centro de Educação, dona Margarida Pereira, lá da cidade de Pombal, na Paraíba, né? Que tem uma história de luta desde os anos 70, em relação à política de acolhimento, né? Eles têm lá uma estrutura muito boa, direcionada à política da criança e adolescente, o pessoal do Movimento Nacional dos Meninos e Meninas de Rua, e aí a gente manda aquele abraço fraterno para Marcos Souza, lá de São Paulo, também para o meu amigo Fábio Paz, ex-presidente do CONANDA, ex-advocacy da Aldeias Infantis, SOS Brasil. Hoje ele está de volta ao Serviço de Solidariedade Franciscano, ao CEFRAS, que faz um trabalho aí em São Paulo muito importante. Doutor Antônio de Oliveira Lima, procurador do Ministério Público do Trabalho, é um cara que é uma referência nacional do que se fala em relação ao trabalho infantil, né? Ao enfrentamento ao trabalho infantil. O doutor Antônio tem essa marca e a gente faz questão de frisar isso, né? Ângela está citando aqui a live do Peteca CT, também são parceiros nossos, também. Tem a Unifacol, que é uma faculdade, uma universidade aqui em Pernambuco também, são parceiros nossos. Também a MRM, né? Consultoria, são amigos nossos também. A Farol Consultoria também, junto com o meu amigo o Wellington Vasconcelos. O meu áudio tá bom? Tá. Sim. Pronto, pensei que estava dando retorno. Pois aí tem outros parceiros, né? A gente está nessa construção e discutir a questão da política da criança e do adolescente, né? Você precisa estar próximo de outras instituições, né? E aproveitando, falando de instituições, de parceiros, a gente vai falar também, não pode esquecer da Escola de Conselhos de Pernambuco, né? Através do professor Humberto Miranda, professor Geraldo Nóbrega, professor Almibásio, né? Professora Delma, que participou com a gente do diálogo em relação ao trabalho infantil, que vai participar com a gente aqui também. E estamos nessa construção, né? A ideia, a princípio, foi não fazer lives em dias seguidos,
para não deixar o pessoal muito cansado todo dia, aquele horário, né? Então, a gente vai fazer sempre nos horários das tardes, né? Hoje foi que a gente resolveu fazer no domingo, para também dar algumas orientações para o pessoal, né? Poder falar como vai ser a dinâmica, né? Também pedir a participação realmente, a frequência das pessoas na atividade, né? Você não pode ter uma atividade com 1.000 inscritos e ter 500 participantes e querer fazer os 1.000 certificados para o pessoal, né? Isso não funciona. Então, a gente está assumindo aqui esse compromisso e está assumindo essa responsabilidade de fazer essa atividade, de estar trazendo, né, o conhecimento, de estar trazendo a troca. E a gente precisa da contrapartida que é o comprometimento, né, gente? Nós estamos fazendo esse evento, fazer um evento com mais de 40 participantes e com mais de 1.000 inscrições, é um trabalho gratificante, mas é exaustivo também. Então, a gente frisa muito a necessidade de que vocês cumpram todas as condicionalidades, porque nós vamos conferir a participação, e se vocês estão divulgando, para que a gente possa emitir os certificados. Então, não basta entrar e deixar o vídeo rodando. A intenção é que vocês participem, que vocês façam perguntas, que vocês aproveitem a presença dos convidados. Todos eles têm muito conhecimento, têm muito que repartir e comemorar com a gente esses 30 anos do Estatuto. Temos aí, até fiz uma brincadeira com o Fernando, com o Gil, muitos dos palestrantes têm menos de 30 anos, então eles já nasceram sujeitos de direito, eles trazem para a gente também uma outra percepção do que é nascer já sob a proteção do Estatuto. E nós que vivenciamos o antes, e o durante e o depois, temos muito a contribuir e muito a aprender com todos vocês. Então, tem grandes nomes, mas nós vamos cobrar, nós vamos conferir a presença, se estão nos grupos, se estão compartilhando, se estão participando, e vai ser um grande prazer tomar conta, ser a sargentona, né, Fernando? De conferir todos os dados e tudo que nós combinamos para que os certificados sejam emitidos. A nossa ideia é trabalhar com vocês nessas 2 horas e meia, de segunda, quartas e sextas. Nós vamos começar no dia 1º, né? Na quarta-feira, sempre às tardes, às 14h, e às 16h30 é o limite nosso para a gente poder trabalhar. As temáticas vão ser passadas de maneira semanal, nós vamos divulgar uma antecedência um pouco menor, diante de algumas situações que a gente presenciou nos outros 2 eventos, no sentido do convidado conseguir se articular, mas já está tudo programado, já está tudo acertado, mas como é um evento virtual, por exemplo, eu estou com o meu menino internado, mas estamos aqui, né? Ele está bem, saiu de uma cirurgia hoje de tarde, mas a gente sabe que tudo pode acontecer. Então, diante dessas eventualidades, nós deixamos bem programadinho, mas nós só vamos soltar as programações na semana anterior. O que eu posso adiantar para vocês? Que o tema de abertura será a participação popular na formulação de proposta do texto base do artigo 227 da Constituição e os movimentos que contribuíram com a formatação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Portanto, nesse primeiro dia, nós vamos voltar um passo atrás no passado e vamos entender como que o Estatuto foi criado, como que os movimentos sociais, os partidos progressistas, as pessoas que queriam o bem da infância se articularam para que isso acontecesse. No dia 3,
nós temos um outro tema bastante interessante, na minha opinião. Porque nós vamos estudar os princípios, nós vamos trabalhar os princípios que o Estatuto da Criança e do Adolescente possui, principalmente a proteção integral, o superior interesse da criança e a situação peculiar de desenvolvimento. E, claro, a prioridade absoluta. Então, esses 2 dias já estão com a programação montada. Os participantes também já estão a postos, todos confirmados, mas nós vamos divulgar antes. Por quê? Porque a gente quer fazer uma surpresa para vocês. Não é mesmo? Vai ter Pois show de é. Paquita aí durante a programação. Pois é, e vai ter, né, essas participações, e é importante, né, e até algumas assim, situações, e quando eu estava falando dos parceiros, e aí acabei não falando de um aqui, em especial, porque eu só pude finalizar hoje de manhã, né, e aí quero saudar a minha amiga Aldenora, né, que é presidente do Instituto Ecovidas, que é uma instituição que trabalha com a questão ambiental, né? E é uma parceira nossa também, né? E através dela, através de Fabiana, na verdade, que é uma articuladora da instituição, a gente chegou à Aldenora. A Aldenora está nos acompanhando, daqui a pouco ela vai participar um pouquinho aqui com a gente, né? Mas a gente também criou os grupos de Zap para poder jogar informação sobre as atividades. E a gente tem, no total, nós temos, na verdade, 1.027 inscritos, só que temos 71 que estão com pendências, eles não concluíram, não finalizaram a inscrição, né? E aí depois a gente vai colocar aqui, a gente printou quais são os nomes, a gente vai colocar aqui para que as pessoas possam se regularizar, porque, do contrário, a gente não tem nem como gerar a certificação, o programa não tem como gerar, tá certo? E as regras para participação, né, e para obtenção, a gente colocou lá no formulário, que é o texto explicativo, quando a pessoa vai fazer a inscrição, que está na chamada do evento, né? E aí, só para não fugir dele, eu vou voltar para ele aqui. E aí, o que a gente pede, né? Por exemplo, a gente tem uma situação onde a gente está vivenciando a questão dos 30 anos do Estatuto, e tem muitas pessoas que não conhecem o Estatuto, né? Eles não conhecem a legislação, né? Tem até um amigo nosso que é um colega de trabalho, ou é de um outro setor, ou é da Guarda Municipal, ou é do CRAS, ou do Serviço de Convivência, mas que às vezes precisa ter essa interação. E até a pessoa comum, o seu vizinho, o seu amigo de Facebook, que você acha que, de repente, ele não entende da legislação e podia até agir de uma forma melhor com seu filho. Então, a importância da fluidez da informação, ela é muito, muito pertinente, né? Então, a gente colocou como uma das regras que a pessoa possa compartilhar, que o participante, que o inscrito, ele possa fazer um compartilhamento, né, na sua página, no seu perfil, ele compartilhe a transmissão, porque a partir do momento que ela vai para o perfil dela, outras pessoas podem ver, né, e aquilo pode ser interessante para elas. E o que for discutido, o que for falado, pode tirar uma dúvida daquela pessoa, e de repente ela tinha aquela situação e não sabia nem como resolver, a quem buscar. Então, a parte informativa é muito importante, né? A gente reclama tanto que as pessoas não têm informação, que
que as instituições, que os poderes constituídos não se preocupam em levar informação para aquele público, levar o conhecimento para aquele grupo específico, né? E a gente fazendo isso é importante, né? Então, a gente colocou isso como um regramento, né? E esse regramento... Posso, Fê? Pode. Senão eu esqueço, você sabe como é que eu sou. Principalmente os conselheiros tutelares, que a gente percebe muito que tem a dificuldade de vencer o senso comum no município, quando são chamados para cumprir atribuições que não são dele, e está sempre respondendo a mesma coisa, que não é minha atribuição, mas é competência do judiciário, ou da polícia, ou enfim, de qualquer outro setor, da assistência social. Compartilhe na sua linha do tempo, porque as pessoas que te acompanham vão absorver esse conhecimento. A nossa grande preocupação, e principalmente por estarmos completando 30 anos de estatuto, é que em 30 anos a gente ainda se depara com uma grande desinformação de tão precioso documento, de tão preciosa lei. A gente precisa tirar da boca da sociedade essa frase de que o ECA só serve para passar a mão na cabeça de vagabundo ou para desautorizar os pais. Não, muito pelo contrário, ele traz todo o dever da família, da sociedade, da comunidade, do Estado, com relação à criança e ao adolescente. Então, desmistificar esse fantasma, esse poder de polícia que alguns acham que o Conselho Tutelar tem, como é que faz, quais são os canais de denúncia, o Disque 100, como que a gente divulga, como que a gente encoraja a sociedade a perceber quando uma criança está passando por uma situação de violência ou violação de direito. Como é que a gente faz para prevenir a situação de violação de direito? Então, tem vários equipamentos aí que são dever do Estado que estão na linha de frente para isso. E eu, de certa forma, agradeço esse momento de introspecção que nós estamos vivendo por conta do isolamento social, porque ele trouxe essa ferramenta maravilhosa que é a tecnologia, que nos une, porque dificilmente nós conseguiríamos reunir 1.000 pessoas para falar ao mesmo tempo. Então, esse vai ser um canal justamente de desconstrução de conceito errôneo sobre o Estatuto e reconstrução. Por isso a gente pede, compartilha com a família, chama a família, marca os amigos, porque tirar essa má impressão, principalmente quanto ao Conselho Tutelar, qual é o papel tão importante desse órgão no sistema de garantias de direitos, que muitas vezes é confundido com polícia de criança, que muitas vezes é confundido como um órgão jurisdicional. Então, nós vamos falar sobre tudo isso. É muito importante que essas informações cheguem dentro dos lares, pais e mães, filhos, que as pessoas entendam. E se não houver oportunidade dessas pessoas assistirem em tempo real, os vídeos vão ficar gravados e incentivem que assistam posteriormente. É a partir desse tipo de movimento que a gente alcança o maior número de pessoas, levando a informação e fortalecendo o Estatuto da Criança e efetivando essa lei tão maravilhosa. Só interrompendo, Gil, porque senão acaba fazendo feito ano, acaba esquecendo. Uhum. E aí, o que é importante por exemplo, você que é conselheiro tutelar, né, conversa com o colegiado, né, toda segunda, toda quarta, toda sexta, a gente vai estar lá, 2 horas da tarde. Então, está no período de pandemia, tem muito conselho que não está funcionando até às 17, está funcionando até às 13, às 14. Então, a linha para participar, né, conhecer a história da atividade que tu está se dedicando a participar, a trabalhar, a desempenhar, né? Isso é muito importante, né?
e aí cuide da assistência, da educação, né? É importante estar fazendo, estar também nessa discussão, nesse diálogo, nessa construção, né? Os conselhos de direito também, né? Os serviços, né? A política socioassistencial também é importante, né? Então, é tentar construir isso. Hoje daqui a pouco, o Estatuto está de cabelo branco. Daqui a pouco está com 50, está com 40, né? E tem coisa que não se consegue tirar do papel e transformar em coisa prática, né? A praxis, em relação ao que está na teoria, tem muito abismo ainda. Ainda existe uma coisa muito abissal entre uma coisa concreta, prática, e uma coisa que está na norma, né? É aquela coisa do direito e do fato. De direito é isso, de fato acaba não acontecendo, né? E é uma política que vai sendo negligenciada a cada ano, né? Cada vez mais os recursos são menores, cada vez mais o negligenciamento ele se amplia, o abismo se expande, né? Então, é necessário discutir, e mais necessário do que discutir, é necessário agir, né? Então, enquanto a pandemia não deixa, a gente continua ficando militante de sofá, né? Mas, quando a pandemia aliviar, vamos ser militantes de rua, né? Então, é pensar nisso, né? E discutir o estatuto é discutir o futuro do teu filho, do teu neto, né? Porque é um direito que ele tem no papel, né? Mas na prática pode estar uma coisa muito distante, né? E trazer o diverso para discutir, né? Trazer quem está na rua, trazer quem está lá no gabinete friozinho do judiciário, né? Trazer o pessoal que está lá no MP, trazer o pessoal para colocar a cara no sol, né? Em todo canto tem muito profissional bom, né? No Poder Judiciário temos pessoas fantásticas, né? No Ministério Público, nas polícias, tem grandes delegados, juízes, promotores, procuradores, né? Que são referência. A coisa ruim é que eles são a exceção a uma regra, né? E a gente precisa realmente valorizar essas pessoas e trazer elas para o debate, porque elas não têm receio de dialogar, né? E que bom seria se conseguíssemos fazer esse processo de transformação com os outros, né? A gente sonha tanto que pudesse ter 1000 Antônio de Oliveira Lima, né, no Ministério Público do Trabalho, né? Sonhamos que poderia ter tantos Olímpios Sotomayor nas procuradorias do Ministério Público, né? Eu gostaria de mais Silvinos Netos, né, na militância, Dona Helena, né, Dr. Hélio Braz e vários outros. O Joelson mesmo, o Joelson que vai estar com a gente também, Joelson Passos, de Santa Catarina, que participou desse processo. Assim como eu gostaria que tivesse mais um monte de Fernandos e um monte de Giovannes e mais um monte de Ana Paulas. Para quê? Porque é assim que a gente leva a informação. É quando a gente dá a cara a tapa, quando a gente abre mão do nosso tempo, quando a gente está dedicado a uma causa. Nós estamos convidando vocês, não é só para mostrar a nossa carinha linda e o batonzinho que eu passei, não. É para a gente mostrar que se sozinho existe uma dificuldade, quando nós iniciamos um movimento social em defesa da efetivação do Estatuto, porque embora ele exista de direito, ele de fato ainda não se efetivou em muitas partes. Então, vamos lá, sejamos. Podemos sim ser ativistas de sofá, mas dessa vez, por conta do isolamento social,
nós vamos ser os ativistas de sofá que vamos compartilhar as informações aqui. Convide sua vizinha, conte para ela que aquele direito do filho dela que está sendo violado não é porque ela bateu no serviço e lá disseram para ela que não tem, que ela volta para trás com o não. Não, existe órgão de proteção, existe órgão de defesa que zela pelo cumprimento de direitos. Eu trago essa fala, inclusive, como assistente social, porque a gente tem todo o conhecimento, toda a formação em dar acesso a direito. E somando isso com o Conselho Tutelar, onde eu tive o prazer de estar por um período, a gente encontra na sociedade essa grande dificuldade ainda de termos uma Constituição Federal que tem todos os direitos sociais elencados e as pessoas ainda entender que não é dever do Estado essa conotação de favor quando busca-se um serviço público. Então, vamos dar acesso à informação, vamos efetivar. E é uma percepção que a gente tem, visto que esse aqui é um primeiro mandato, tem muitos conselheiros novos, muitas pessoas com grande dificuldade, que traz o seu conhecimento pessoal quanto ao órgão, ou a sua ideia do que vem a ser conselho tutelar e como fazer, e a gente percebe que essas pessoas estão perdidas. Elas estão perdidas, pedindo socorro diariamente. Então, onde há espaço para desinformação e ignorância, há espaço para distorção. Deixa eu só dizer uma coisa aqui. Eu penso muito na questão da renovação. Quando a gente fala desses mestres que vieram, né, junto com o Estatuto, eu ainda me sinto engateando perto deles, mas eu acredito que eu faço parte dessa renovação para que mais tarde o meu filho, o filho do Fernando, e todos os outros, né, seus filhos, Ana, possam passar para os filhos deles o que é essa proteção integral. Por que é importante a defesa, a promoção e o controle de direitos humanos de criança e adolescente? O que isso reflete na nossa vida, no cotidiano, né? E também dizer que nosso foco não é só o Conselho Tutelar. Nós vamos trabalhar as políticas todas, os conselhos setoriais, né, educação, saúde, assistência. Nosso foco de trabalho vai ser nessa integração dessas políticas para que elas possam galgar maiores voos, trabalhando de forma articulada. Porque que a gente vê quando a gente vai para o município é que está lá a saúde trabalhando isolada, a assistência trabalhando isolada, a educação trabalhando isolada, os conselhos trabalhando isolado, o conselho tutelar é o patinho feio do lado de lá, e a gente não consegue conversar, dialogar, ter um sistema funcionando. Então, quando a gente propõe um evento como esse, nós pensamos ele do início ao fim, para ter uma sequência lógica e que vocês possam compreender o Estatuto de uma maneira mais equânime e de uma forma sistêmica. Por que isso? Porque não adianta eu só saber de uma área. Dentro do Estatuto existem várias áreas. Por isso que também nós lançamos a coletânea IDECA com outras leis que têm a ver com o Conselho Tutelar, né, na atividade conselheira, e isso pode servir não só para o conselheiro, mas para a rede toda. Então, nós queremos fazer desse evento um congraçamento das políticas e da integração para podermos juntos alcançar esses voos maiores, porque o Estatuto tem 30 anos e nós não ainda nem começamos a efetivar. Para falar a verdade, o sentimento que eu tenho é que a efetivação dele ainda está distante. Talvez a gente precise de mais 60, 90, 120 anos. Porque, na verdade, falta uma vontade política de fazer isso. Nós temos que fazer com que as comunidades, por isso que eu achei importante as falas do Fernando e da Ana, as comunidades entenderem o Estatuto, compreenderem que, através dele, que os direitos vão chegar até a sua casa. E aí eu queria aproveitar, eu notei aqui, preciso falar. Nós falamos aqui de alguns nomes, e aí eu vou só adiantar 2 nomes. No primeiro dia, lá na abertura, nós vamos ter, a gente já falou dele, o mestre Silvino Nascimento Neto,
que participou da coleta de assinaturas para que o Estatuto se tornasse, para que a Constituição ganhasse o artigo 227 durante a Constituinte de 88. E no segundo dia, no dia 3, nós vamos ter o professor Humberto Miranda e também já vou adiantar outro nome, o do nosso amigo Joelson Passos. E aí nós vamos falar no segundo dia, não dessa fase, mas já passando para a fase da proteção integral, onde o Estatuto já foi promulgado e ele já começa a fazer parte da vida das pessoas. Então, pessoal, nosso convite é para que vocês se atentem, e aí quem está vendo as lives como curso, que fez a inscrição, sigam as orientações que nós estamos dando nos grupos, no Facebook, através dessa live de hoje, sem perder de vista que a nossa intenção é aumentar e trabalhar com vocês o conhecimento do Estatuto como um todo, tá bom? Alguém quer complementar? Complemente aí, Ana. Daqui a pouco a gente vai chamar uma convidada nossa aqui para dividir a tela. Ela já está acompanhando aí? desde o começo. Ah, então tá bom. Então, o convite é justamente esse, começar a trabalhar a partir de agora na desconstrução da desinformação. O que as pessoas pensam sobre o Estatuto. Nós tivemos aí algumas falas infelizes sobre jogar o ECA na latrina. Então, acredito que quem falou isso, acho que nunca abriu. E é com muita tristeza que eu trago também essa fala, porque eu também já trabalhei com um conselheiro tutelar que nunca abriu o Estatuto. E aí vem o senso comum, o vício, a perpetuação do vício, que a gente percebe muito isso nos colegiados. Então, eu sempre fiz assim, eu não vou mudar, eu sou amigo de fulano e eu vou continuar dentro dessa prática ilegal, eu diria, porque se não é sua competência, não é sua atribuição, você está aí cometendo crime. O primeiro é de usurpar a função de alguém, ou então o que você faz, ou o que você deixa de fazer para fazer o dos outros, aí você prevarica. Então, nós vamos falar muito sobre a importância da educação, da saúde, quais são as dificuldades, o que nós encontramos de evolução nos últimos 30 anos com relação ao direito à educação, principalmente para crianças e adolescentes. Esse momento que nós estamos vivendo, que ele é de muita dificuldade e de insegurança quanto ao futuro. Vamos conversar um pouco sobre como é que está acontecendo no Brasil todo a questão da educação à distância, que nós, adultos, já temos dificuldade de ser autodidata. Imagina quando a gente transfere para os pais essa responsabilidade de ser o professor. E a gente transforma o professor num blogueiro, que ele não tinha habilidade nenhuma com os equipamentos tecnológicos, e de repente a gente se vê no meio do olho do furacão. E como que nós vamos trabalhar essa questão daqui para frente? O que esperamos desse momento? Então, nós vamos trabalhar muito a atualidade, o que foi o Estatuto nesses últimos 30 anos, o que a gente espera e o que a gente pode fazer, de fato, para a efetivação de direito de crianças e adolescentes. O Estatuto é lindo. Eu costumo fazer uma brincadeira que eu falo que eu queria morar lá naquele país que tem aquela Constituição Federal maravilhosa, onde todos têm direito a tudo, e eu também quero morar nesse país onde tem um Estatuto da Criança e do Adolescente que dá a ele uma proteção integral, que dá à criança e ao adolescente a prioridade absoluta que aquela Constituição Federal de 1988 trouxe para a gente. Só que nós somos os atores da própria história. Se nós não lermos o que a legislação nos traz, nós deixamos de ter acesso a direito e de dar acesso enquanto profissionais. Então, cada um de nós, cada brasileiro, cada técnico de referência, cada conselheiro tutelar, cada familiar tem que aprender.
tem que entender o quão maravilhoso é o Estatuto da Criança e do Adolescente. A gente precisa abandonar o Código de Menores. A gente precisa chegar em 1990. Nós precisamos, porque nós não estamos nele ainda. Muitas brincadeiras nós ouvimos aí durante a campanha eleitoral, quando as pessoas diziam: eu tenho medo de acordar em 1964. Pois eu faço um desafio: vamos acordar em 1990. Pessoas sem instrumento tecnológico, sem ferramentas que nós temos hoje para divulgação, coletaram mais de 1 milhão de assinaturas. O Estatuto da Criança e do Adolescente nasceu de pessoas de muita raça, de militantes que que não tinham os recursos que nós temos hoje. Então, nós precisamos fazer uso dessas ferramentas. Nós precisamos levar para o maior número de pessoas possível o que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele não é um estatuto, ele não é uma ferramenta que desautoriza pai e mãe. Ele não é uma ferramenta que permite que a criança seja deseducada, que a criança tenha o pai ele não possa exercer a sua autoridade. Pelo contrário, o Estatuto traz exatamente a responsabilidade dos pais irresponsáveis. Então, onde está escrito que a responsabilidade é dele e onde é que está escrito que há sanção quando ele descumpre dolosa ou culposamente os deveres inerentes ao poder familiar. E um dos deveres inerentes é justamente buscar os direitos dos próprios filhos. É um grande desafio e eu fico muito feliz de estar participando desse momento, porque a minha idade me permite dizer que eu vivi sob a doutrina do Código de Menores, da situação irregular. Eu não fazia parte da situação irregular, entretanto, eu vivi lá. Então, eu sei como era o acesso à educação, o acesso à saúde. Então, uma parcela da população sempre esteve de fora, e uma grande parcela da população, como se a humanidade fosse classificada em primeira, segunda ou terceira categoria. Nós temos uma Constituição Federal que garante a todos o direito à igualdade, e que a gente precisa substituir por equidade. Então, é sobre isso que nós vamos falar. Nós vamos falar de todas essas etapas, de toda essa construção. Tem esse nosso amigo Joelson, que vai participar amanhã, que ele fala que, quando eles começaram a trabalhar o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele ficou tão maravilhado que ele disse: olha, se efetivado for, todos os direitos dentro da próxima década serão efetivados. Gente, nós estamos há 30 anos. 30 anos batalhando para que o que está no texto da lei alcance a todos. Então, isso é responsabilidade de pai e mãe, responsabilidade do Estado, responsabilidade da sociedade. Então, somos nós que precisamos dar o primeiro passo. Mesmo que ativista de sofá, nós conseguimos alcançar um grande número de pessoas. Mas nós rendemos homenagem a quem fez isso com o dinheiro do bolso, que fez isso pela causa, que são os precursores aí do Estatuto. Quem colheu assinatura, quem já vinha da militância através dos programas aí do projeto de meninos e meninas de rua. Então, eu tenho muito orgulho de estar perto dessas pessoas, muito orgulho, porque se eu fui militante à minha época, dentro do que eu podia, porque eu acredito que o militante nasce já com uma brasa dentro do coração de indignação. Então, vamos à luta, o convite é esse, vamos sair da zona de conforto. Não vamos esperar que decidam por nós. Vamos levar informação em cada lugar. Se a gente conseguir plantar uma pequena semente de informação e de desejo de transformação, somos nós os responsáveis por isso. Deixar, né, Fernando? Já dizia não, que ele não morreu, já diz Geraldo de Azevedo Nóbrega, um dos meus
porque eu aprendo muito. Ele diz o seguinte: quando a gente não cria pauta, a gente vira a pauta dos outros, né? Então, quando os assistentes sociais não pautam suas pautas, o Congresso vai discutir a assistência social sem a assistência social. Quando os conselhos tutelares eles não criam pauta e não defendem a pauta, quem vai criar a lei para conselho tutelar ou lei daquilo e daquilo outro vai ser um deputado, um senador, né? Então, é uma lei construída pelo telhado, né? Diferente do Estatuto. O Estatuto foi construído do chão, né? Dos meninos que viviam nas ruas, e aí vieram organizações importantes, e aí eu não posso deixar de falar, eu sou aqui de Pernambuco, não posso deixar de falar do movimento Ruas e Praças, que é uma organização que existe desde os anos 80, que já fazia abordagem social com os educadores sociais, quando nem era chamado de educador social, em 82, em 83, 84, e se discutia isso e se buscava já construir um diálogo em relação aos meninos que viviam ali na situação irregular, né? Naquela linha de fogo, né? Então, entender que essa pauta foi uma pauta pautada dentro dos ministérios públicos, dentro do Poder Judiciário, que foi pautada dentro das polícias, né? Que foi pautada em vários locais, nas câmaras de vereadores, no terceiro setor, e que veio do chão e que fez a base e construiu as paredes e cobriu o telhado. Só que o morador ainda não teve direito de entrar na casa. Ele ainda não teve esse direito, que é aquela família, que é aquela criança que ainda está dentro da barriga da mãe, que tem direitos garantidos e que a lei permite que esses direitos sejam cumpridos, né? E que tem a falha do Estado, seja no governo federal, seja nos estados, seja na municipalidade, tem a negligência do recurso público, né? Tem o desrespeito à Constituição, lá no artigo 203, tem o desrespeito a vários artigos, a várias normas constitucionais, como o direito à moradia, né? Como o direito do acesso à água, né? E o direito à vida e o direito à saúde está ligado ao acesso à água, né? Quando essa semana foi discutido justamente a privatização da água, né? É porque ainda não conseguiram cubicar o oxigênio que a gente respira, né? Vamos. Então, até aquela pessoa que tem um poço, que cavou na sua residência, no seu terreno, né, ele vai perder esse direito também, né? Então, é discutir além do direito, né? É discutir indo realmente pautar, né? Pauta como os agentes comunitários de saúde pautaram para sair de uma situação onde era um bolsista, onde tinha uma situação irregular em relação ao seu vínculo e conseguem a efetivação, o reconhecimento enquanto agentes públicos das municipalidades, né? Como os professores puderam encampar essa luta e também fazendo pauta, né? Conseguindo construção do piso, né? Porque são categoria, não são classe, né? Então é importante que se frise, né? E que a luta da infância ela tem todo esse conjunto de pessoas que ajudaram a construir desde quando não existia, né? Desde quando ser uma criança em situação de rua era crime, né? Então é isso que a gente vai trazer para cá. São histórias que vão ser contadas e que também já vão ser recontadas para alguns, né? Como eu tive o prazer de já ouvir boa parte delas, algumas, né? E outros que ainda não puderam ouvir
dialogar, né? Então, é fazer isso, é a gente entender que aquele direito que é nosso, se a gente não for atrás para defender, ninguém vai defender, não. E se defender, vai ser com a visão que ele quer. Porque o que vai importar não é o seu interesse. Porque você, que é o beneficiário da pauta, você não está indo para a pauta. Então eu vou defender ao meu bel prazer. Fernando, E tem um pessoal que está sim, pedindo aqui no PV, em alguns grupos, eles estão com dificuldade de fazer a inscrição no evento. Então vamos lá. pronto. Então, fale Quando a aí. pessoa for fazer a inscrição, ela precisa ter ou o Facebook aberto ou o seu Gmail aberto. E aqui não é nenhuma propaganda, não, tá, gente? Não recebo cachê desse pessoal, não. Mas vejam bem, se você tiver com ele aberto, quando você clicar nos links que nós divulgamos, ele vai direcionar para você abrir a inscrição. E aí você vai ter uma oportunidade de clicar num link assim, ó. Entrar como ou entrar pelo Facebook, entrar pelo Gmail. O Even, que é a plataforma que nós estamos usando, ela vai buscar o seu dado no Facebook e trazer para o Even, e aí você vai conseguir fazer o cadastro no Even, que é a plataforma que vocês vão receber o certificado, que vocês vão acompanhar todas as informações lá dentro do evento. Então, pessoal, vejam que vocês podem ter um outro caminho. Vocês vão acessar even3.com.br e, a partir da sua inscrição dentro do Even, você pode localizar o evento. Então, vocês têm duas formas de fazer isso. Se você tiver com seu Facebook aberto ou com seu Gmail aberto, é muito simples, muito fácil. Basta você seguir o que está na sua tela indicando para você fazer. Se vocês tiverem dificuldade ainda assim, vocês podem procurar o Fernando, ou a mim, ou a Ana, que nós vamos poder dar esse empurrãozinho para você chegar na inscrição. Combinado? Espero que vocês consigam realizar essa inscrição, porque ali dentro da plataforma vocês vão ter todas as informações, vocês vão ter acesso ao certificado, é por ali que vocês vão conseguir se organizar e ver as datas direitinho, a programação direitinho, a partir do momento que nós formos lançando elas durante a semana. Tudo bem? Então, eu queria deixar esse recado para vocês, porque é importante que vocês façam essa inscrição, porque só assim que vocês vão ter direito à certificação, principalmente que eu vejo que é muita preocupação do pessoal, poxa, como é que eu vou me certificar, né? Eu vou estudar, eu vou trabalhar, vou dedicar meu tempo, vou participar das mesas redondas, dos debates, das palestras, mas o que isso também vai beneficiar? E tem, às vezes, muito estudante que isso vai servir como carga horária nos cursos, né, de extensão, ou então aquela carga horária que precisa ser feita como contagem para estágio, né? Pois é, eu queria só lembrar disso. Podem retomar. Pronto. Já que falou disso, Giovanni, e é até bom, a gente está ainda negociando, né, vendo com as instituições de educação, as universidades, se a gente tem como fazer o certificado como curso de extensão. E aí é muito importante para quem está na academia. E não só para quem está na academia, né? Para quem está em atividade, é muito importante quando a gente consegue uma certificação como extensão universitária. A gente ainda está conversando com as instituições para ver essa possibilidade, né? Então, estamos finalizando a programação geral. Com base nela, a gente vai fazer um modelo de projeto e vai conversar com as instituições de ensino superior para ver se a gente consegue essa certificação, tá certo? Mas é uma coisa que a gente ainda está conversando, está negociando. E eu acho que a gente já
já deu aqui os preâmbulos, né? A gente vai ter alguns dias que vai ter uma live extra. Então, a gente vai fazer segundas, quartas e sextas, mas vai ter um dia, ou uma quinta, ou uma terça-feira, que a gente vai fazer uma live a mais. Então, a gente falou que seria uma certificação de 35 horas, mas pode ser que a gente chegue a 40, né? Então, a gente vai ter, porque hoje a gente está conseguindo, graças a Deus, ter um número de expositores maiores e bem diversificado. Gente do Pará, de Minas, São Paulo, do Mato Grosso do Sul, né? Do Ceará, da Paraíba, do Rio Grande do Norte, Santa Catarina. Santa Catarina, Alagoas, Bahia, né? Então, está bem diversificado. Roraima ou é Rondônia, ainda não tenho certeza, sempre me enrolo. O pessoal do Amapá. Então, é importante o pessoal do Amazonas também. Então, vamos ter uma equipe aqui que vai dialogar bem diversificada, né? Com várias realidades diferentes de vários locais do Brasil. Mas eu quero fazer o convite e pedir para minha amiga Aldenora acessar o link, né, para ela poder entrar, para a gente conversar um pouco, né? A gente já deu algumas linhas gerais, né, de como vamos proceder aí as atividades, né? Mas a Aldenora é importante porque ela vai trazer também em relação ao Instituto Ecovidas, que ela participa e é a presidente, e ela tem também uma outra missão aí grande, né? E aí a gente vai, estou esperando ela entrar aqui, vou avisar ela para ela poder entrar, para dividir a tela aqui com a gente. Alguém fez pergunta aí sobre a lista de presença, como que assina? Como foi dito no começo, a conferência de participação ou não vai ser feita através das mensagens que vocês deixarem aqui, do compartilhamento, da participação nos grupos. E a gente até pode pensar nessa lista, né? A gente pode até pensar ela para o início e para o fim, né? De cada transmissão. A gente pode até pensar nela, mas o importante é, né, Ana, só me interrompendo um pouquinho, é que as pessoas possam participar e que a informação ela possa seguir para outras pessoas também. Né? Porque é a informação que vai deixar a gente forte, né? Não adianta eu pegar a certificação e não ter participado de nada do que foi dialogado aqui. Porque aí eu vou estar me auto-enganando. Né? Então, é isso mesmo. A gente não faz coleção de certificado. O que constrói um pensamento é justamente aquilo que a gente absorve desses momentos aqui de diálogo. Então, todos serão certificados, todos que cumprirem as condicionalidades serão certificados, mas mais importante do que isso é que ao término do mês de julho nós saímos muito melhores do que nós entramos, com muito mais informação, com essa sensação de dá sim para fazer, dá sim para efetivar, isso eu não sabia, aquilo eu não sabia, e é para isso que nós estamos aqui. Nós estamos dedicando nosso tempo justamente para a construção de um mundo melhor. A nossa convidada já chegou? Ainda não, porque eu tinha acabado esquecendo, acho, de mandar o link para ela. Mas agora eu mandei de novo. É porque ela usa mais ela usa o Google Meet. Ah, tá. Aí eu estava dizendo aqui que o stream é bem facinho também. E aí, a gente já está com quanto tempo aí, Ana? 1 hora. Vai bater 1 hora já.
Pronto, eu mandei aqui o link para ela. É importante que o pessoal fique, porque a Aldenora, ela preside essa instituição, né, e é uma instituição que existe já desde 2004. E ela trabalha com a questão da cidade sustentável. Então, a questão do acesso à cidade, questão do exercício da cidadania de pessoas em situação vulnerável. Então, o Ecovida tem essa missão. Ela apareceu por aqui já para mim, estou só esperando ela aqui agora. Aldenora Gonzalez, boa noite, querida. Boa noite. Boa noite. Eu sou o Fernando Bezerra. Que bom que estou sendo. Apresente aí, Giovanni. Quero agradecer, Fernando, pelo. Muito obrigada pelo convite. Ficamos bem satisfeitos de poder partilhar aqui com vocês, de poder participar desse momento que é tão especial, significativo, importante, principalmente porque está dando os rumos, né, desse mês aí, dessa grande coisa de atividades que vai estar acontecendo. Imagino que a minha imagem, não sei se está boa. Eu estava tentando aqui no notebook, não deu certo, estou no celular. É isso aí, a gente vai se adaptando, né? Quero dizer que eu estou muito contente. Isso. Estou muito contente de poder, por essa oportunidade, né, o Instituto Ecovida falar assim de forma muito rápida, já existe desde 2004, estamos em 17 estados aí do Brasil. Como disse o Fernando, é uma organização ambientalista também, né, também. Porque, na verdade, esse Ecovida, ele é ecológico, porque nós nascemos na Amazônia, mas ele é eco de grito, eco de denúncia, eco de som, eco de correr atrás mesmo, eco de esperança, sabe? Esse é o nosso eco. Por isso a gente atua com diversas políticas, estamos no Conselho de Povos e Comunidades Tradicionais. Recentemente abriu-se uma eleição virtual para o Comitê Nacional do Tráfico, pessoas que a política foi Ecovida, já trabalha já há 7 a 8 anos, né? E nós conseguimos participar do processo eleitoral e fomos eleitos. Então, temos agora um assento no Comitê Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Eu estava como presidente do Conselho Nacional de Assistência Social até agora, dia 4 de junho, e fomos reeleitos e assumi, a pedido da sociedade civil, trabalhadores, usuários e entidades, assumi a missão aí de ficar na vice-presidência num momento muito difícil, né? Quero dizer que esse tema da criança, do adolescente, como todas as outras políticas, ele carece muito da gente. Carece porque são para pessoas que quando a gente trabalha com adulto, né, a gente está falando de pessoas adultas, e os adultos, eles não têm voz, a maioria. Quando eu falo, por que eu digo isso? Eu estou secretária do Fórum Nacional de Usuários, e usuárias do SUAS, né? E nós, o Ecovida foi a entidade âncora que fundou lá em 2014 esse fórum. Já está em todo o Brasil, inclusive logo que eu entrei aqui,
na página, eu mandei o link para várias pessoas e eu já observei aqui que tem diversos fóruns de usuários assistindo aqui, já estão aqui conosco, né? Que a gente é uma grande rede. E quando a gente fala do usuário da política de assistência, são as pessoas vulnerabilizadas mesmo, que o Estado não deu conta, que foram se vulnerabilizando, que ficaram refém e que hoje lutam para ser beneficiários de uma política que é de direito, mas que encontra muita dificuldade porque, na maioria dos espaços, dos lugares, ainda, infelizmente, se recebe com uma política de benesse, né, daquela da época lá da RBA. Então, a gente vem combatendo muito isso para tentar trazer as pessoas para essa política de direito, que é garantidora de direito, que está na Constituição, que está na LOA, que está na NOB, e o CNAS, enquanto guardião dessa política, vem fazendo essa defesa, e é esse público o principal ator do Instituto Ecovida. E aí, vocês trazem uma novidade para a gente. Por isso, estou felicíssima de estar aqui, né? Porque lá no Conselho Nacional, a gente defende, eu sou maravilhosa, eu defendo os indígenas, né? Eu defendo os ribeirinhos, os quilombolas, os castanheiros, os extrativistas, mas a gente tem todo mundo, precisa defender todo mundo. E no Conselho Nacional de Assistência Social, eu fiz agora, dia 23, eu fiz uma discussão que incluísse na pauta do CNAS, já para a próxima reunião, o tema da criança e do adolescente. Porque é extremamente necessário que se faça esse debate. Não adianta a gestão criar política pública, primeiro sem dialogar, não adianta criar inasubilidade, não adianta ter política se as pessoas não conhecem, e a gente precisa desconstruir o mito. Existe um mito muito circulando no país de que o ECA é ruim, e isso a gente precisa desconstruir, porque diz que tem crianças, que os adolescentes se utilizam dessa política para infringir lei. Não é verdade. Vocês que estão nos acompanhando sabem disso. Não é verdade. O ECA é para proteção, é para ter direito, é para garantir direito, para garantir que as famílias possam ter acesso aos serviços, aos equipamentos públicos, para crianças serem de fato criança. É para isso que ele existe. E a gente precisa proteger esse grande instrumento, né, que consolida a política. Eu quero dialogar rapidamente, olha, eu falo bastante, então eu sei que eu estou só passeando aqui. Então, a gente está acostumado. Dialogar, eu sou super íntima já com as pessoas, né? O Gil, né? Quando ele diz que há necessidade dessa interlocução das políticas. Essa é uma outra briga que a gente precisa evitar, sabe? Porque as políticas, elas não dialogam, trabalham separados. A saúde trabalha para um lado, a assistência para o outro, a educação para o outro, né? A segurança para o outro. E as pessoas, elas estão indo nos partimentos, ao invés de ser algo mais junto, onde as pessoas pudessem dialogar sobre todas as políticas no mesmo lugar, ou que pelo menos as pessoas que estão naqueles atendimentos. Claro, eu que fui aqui. A senhora é tão importante essa fala da senhora, porque o que a gente percebe? As famílias são as mesmas sendo atendidas em todas as políticas. Se a gente aproveitasse as informações, os dados, e trançasse esses dados, essas informações, talvez nós conseguiríamos atingir os objetivos de uma maneira muito mais eficaz.
né? E aí eu queria deixar um recado para o pessoal, está muita gente perguntando de certificado hoje. Hoje não faz parte, hoje é uma pré-abertura, nós estamos conversando com vocês, deixando isso novamente claro, nós estamos conversando com vocês sobre como vai ser a nossa sistemática, como nós vamos funcionar, como vocês podem se inscrever, tirar as dúvidas não só de inscrição, mas a gente já falou um pouquinho das programações, porque a gente vai soltar aos poucos as programações, porque a gente quer fazer surpresas para vocês. A Aldenora, por exemplo, é uma surpresa, estou tendo o prazer de conhecê-la agora, mas ouvindo, gente, vai ser fantástico. A gente vai aprender a cada minuto aqui. Vão ser mais de 40 palestrantes, vão ser mais de 30 horas, né, Fernando? Umas 40 horas, mais ou menos, a gente vai conseguir trabalhar. Então, gente, eu acho se eu estivesse do lado daí, eu não perderia. Mas voltando ao tema, que a nossa ilustre colega está falando, essa interlocução é fundamental, porque sabe que a gente vê na rede ou no sistema de garantias? Todo mundo acha que o nosso trabalho, só concluir, Ana, o nosso trabalho ele não tem frutos. Parece que está todo mundo enxugando gelo. Vamos juntar essas toalhas e vamos trançar essas toalhas e vamos construir essas pontes e vamos nos dar as mãos, porque senão o buraco vai aumentando. Por quê? A senhora tocou nesse assunto. O momento político é de menos recurso, mais sucateamento, as equipes de todas as políticas vão sendo reduzidas e a gente vai entrando naquela história da necropolítica, porque aquilo que se faz no âmbito nacional, a tendência é que o Estado faça e o município replique. E os direitos vão por água abaixo ou latrina abaixo. Ana. Eu queria pegar o gancho dessa fala da intersetorialidade, até falando sobre a emenda constitucional 95, porque ela vem para quebrar todo o sistema. E se a gente não aprender a trabalhar entrelaçando todas as pastas, a saúde, a educação, a assistência, a segurança pública, e falar sobre o mesmo público, como foi muito bem colocado pelo Gil, nós trabalhamos os eixos separadamente quando a clientela é a mesma. Então, para otimizar recurso, está na hora da gente formar uma mesa redonda e falar sobre o público-alvo e pensando pelos diversos vieses, pela saúde, pela educação, pela assistência. Uma das coisas que a gente leva muito para os municípios é justamente a necessidade de se trabalhar a intersetorialidade. Por que eu estou travando a língua hoje? A sua fala ela é muito gratificante, Aldenora, para mim, porque eu primeiro preciso dizer que eu amei ouvir a palavra eco e a sua definição dela, porque é justamente isso. O nosso propósito é fazer com que a nossa fala reverbere, que ela não pare aqui, que a gente não converse entre nós, que isso seja multiplicado. E o projeto de vocês, essa ideia de como surgiu o nome e o que de fato vem a ser esse programa, esse projeto de vocês, é a nossa intenção. É trazer, é reunir todas as faces da sociedade, dos profissionais envolvidos com a mesma clientela. A efetivação do Estatuto da Criança e do Adolescente não é apenas para quem está em situação de vulnerabilidade, é para todos. E quando você traz essa fala de que o senso comum diz que que o Estatuto fortalece os jovens a cometer ato infracional, isso é um despropósito, é uma desinformação, aliás, é um desserviço quando diz isso, porque o Estatuto ele regulamenta justamente como será aplicada a medida socioeducativa pelo juiz. O artigo 112 traz isso para a gente. Então, essas falas de quem jamais abriu o Estatuto, nós precisamos
tirar da sociedade, tirar principalmente da gente, quando formadores de opinião, levar a informação. Então, eu fico muito feliz com a sua presença e, por mim, nós teríamos 100 horas de fala, porque cada vez que a gente olha para a programação, a gente mais feliz fica. E coisa de mulher a gente fala mesmo, né? Se não soltar, a gente não destrava a língua. Esse aqui é o seu momento e eu vou te ouvir. Devolvo a palavra para você, mas deixo aqui registrada a minha gratidão e satisfação com a sua presença e agradecer por você ter aceitado o convite. Eu que agradeço, né? E acho que é muito importante a gente aproximar o Conselho Nacional, né, não só desse assunto, dessa pauta, mas fazer com que o Conselho Nacional, como órgão da política pública, que exerce o social e que com 27 conselhos estaduais, 5 mil e poucos conselhos municipais, que essa pauta não seja do Conselho Nacional, que essa pauta seja de todos os conselhos municipais, né? Porque os conselhos municipais que dialogam diretamente com os pais, por exemplo, com os CREA, o Centro POP, são os CREAs que são recebidos, acolhidos, os adolescentes que estão sob mira socioeducativa, né? Então, é uma grande rede que precisa se conversar com urgência, né? A gente passou já há um período atrás, acho que 2017, nós lançamos, na Conferência Nacional de Assistência Social, nós lançamos uma campanha interessante. Eu acho que era bom pensar nesse sentido aí. Nós estamos em parceria com o Conselho Federal de Psicologia, uma campanha preconceito da assistência social, por exemplo. Uma grande campanha pelo país. Por quê? Porque a gente está descobrindo que as pessoas, os usuários da política de assistência social, por exemplo, em particular mulheres, são negras, né? São pessoas negras, na sua maioria são negras. Obviamente, para poder ter acesso à renda tem que ser pobre, né? E a gente acabou descobrindo, durante a campanha, que havia um preconceito muito grande em relação a essas pessoas. É como se essas pessoas só sobrevivessem do Bolsa Família, o que não é verdade. Essas pessoas são trabalhadoras e o programa Bolsa Família ele é apenas uma complementação da renda. Mas o mito que estava instalado era de que as pessoas viviam penduradas no governo, recebendo, gerando para os cofres públicos. Está tentando desconstruir isso, assim como penso que precisa, sim, desconstruir, como eu falei anteriormente, este mito de que o ECA é prejudicial e que ele trava a educação dos pais com os filhos. Porque até isso a gente escuta, né? Vocês que nos assistem já escutaram muito de que o ECA trava a relação de pais e filhos, porque agora pais não podem dar uma palmadinha, porque senão o filho vai procurar os seus direitos. Essas coisas, obviamente, que todo tem que ter um trato. Eu 5 filhos, com certeza, eles levaram suas palmadas, né, de forma natural, porque palmada não é espancamento, também não é um tema que a gente está fazendo, não está trabalhando isso agora, mas porque a gente precisa, de fato, discutir isso com a sociedade, porque a sociedade precisa destravar. Se quer ver outro exemplo, olha,
com relação à população em situação de rua. Só no ano passado, eu visitei para mais de 20 centros POP no país, enquanto presidente do CNAS. Por quê? Porque estavam querendo fechar os equipamentos. E aí, adivinhe, qual era a justificativa para fechar o equipamento? Porque o equipamento era em área central, né, na área de comércio, higienização muito grande, e atrapalhar as pessoas. É o famoso mito, né? E aí, porque as pessoas estão ensinadas para tirar o centro pop daquele lugar. Não. É o contrário, eu insisto. Mantenha aberto o equipamento, chame essas pessoas para conhecer. As pessoas que fazem abaixo-assinado precisam conhecer esse equipamento, saber da sua importância, como ele interage com a comunidade, o que ele pode fazer para transformar a vida das pessoas, porque essas pessoas não são marginais. Então, é um trabalho muito doido que a gente precisa fazer o tempo todo, de ficar convencendo os outros de que as políticas são boas, né? É um trabalho muito doido, mas que é extremamente necessário. Então, não me alongar, eu quero agradecer muitíssimo, muito, sabe? E poder estar aqui com vocês, poder esse momento, mas e poder estar em outro momento, com certeza. O Ecofid já é parceiro, nós já atuamos nessa área, nós estamos aqui para nos fortalecer, vamos nos fortalecer conjuntamente, vamos soltar para todas as nossas redes aí, chamar todo mundo para essa grande mesa, né, Ana? Chamar todo mundo para essa mesa enorme aí, para esse grande banquete. Eu considero um grande banquete. Poder celebrar 30 anos, celebrar de com alegria, energia e com muita coragem para bater nessa ferida. Muita coragem mesmo, de levar para o parlamento, de exigir do parlamento, de que ele é responsável, que ele precisa devolver para a população os seus direitos. Nossa, eu fico logo super animada. Enfim, estou aqui, estou à disposição para a gente poder discutir mais. Segundo Fernanda, a gente vai falar um pouco sobre a educação, que é sempre nós, do ser política. Tem outros que acho que é interessante, que dialogam com a criança, com o adolescente, discutir a proteção básica, a proteção socioespecial, enfim, estou à disposição, gente. Muitíssimo obrigada, tá? Nós aqui agradecemos, a satisfação é toda nossa e muito obrigado por aceitar esse convite. Vai lá, Fernando. Pois é, obrigado, Aldenora. E a gente fica feliz, né, porque a gente não tinha a gente não sabia que você fazia parte do CNAS, ainda mais que tinha sido presidenta, né? E a gente tem até uma amiga em comum, nós três, que é Norma, que Norma participou do processo da eleição aí do CNAS, e teve um período que ela não pôde participar das atividades aqui com a gente, porque ela estava justamente engajada no processo de eleição aí do Conselho. E aí a gente acaba descobrindo, e aí, como o destino é, né? Então, através de Fabiana, a gente chega a Norma, chega a Aldenora, e aí a Aldenora já conhece Norma, que Norma conhece Joelson, e a gente vai construindo, né, as estruturas, a árvore, né, os galhos, eles vão se expandindo, né? Então, é importante, e aí, diante do que a gente vem colocando, Aldenora, a gente espera que você possa levar essa fala para o CNAS, né? É muito importante, né? A gente vem desde 2016 num processo numa decrescente na questão da alocação de recursos, né? de orçamento para os serviços socioassistenciais, para a política socioassistencial, né? E
e entender que essa bandeira, a bandeira do CNAS pela garantia, né, da Seguridade Social, pela garantia da política de assistência social, tem a ver com quem está no território, com quem é do CRAS, com quem é do CREAS, com quem é do Serviço de Convivência, com quem trabalha com LA, com PSC, com o Conselho Tutelar, né, com o Conselho de Direito, com o Conselho da Assistência. Então, é importante a defesa dessas pautas, né? E quando a gente encontra mais pessoas para enfileirar as trincheiras nesse enfrentamento, é importante. Então, assim, a família Diálogo fica feliz pelo Ecovida estar por aqui, né? E já faz o convite, né, formal para o CNAS, para que ele possa também estar vindo fazer esse diálogo com a gente acredita que é muito importante, né? E trazer e levar essa discussão, né? Trazer os assistentes sociais para o diálogo, né? Levar os conselheiros tutelares para discutir com os assistentes sociais, os conselheiros de direito, né? Os técnicos de referência, a proteção básica, a proteção especial, né? Trazer a saúde para discutir também, com a saúde mental, que envolve crianças, que envolve adolescentes, né? Então, trazer a educação para discutir as ferramentas da educação, né? Esse ano é o último ano do Fundeb, então não estão nem falando nada em relação a isso, né? Uma política que fortalece a educação desde a pré-escola até o ensino médio, então precisa ser discutida também. Tudo isso precisa ser dialogado esse ano e a metade do ano já foi para o lixo, né? Então, vem aí 2021, é um ano de muito enfrentamento, né? 2022 nem se fala, o enfrentamento eu acho que ele é 10 vezes maior do que o de 2021, e a gente fica muito feliz de estar construindo essas pontes, como eu tinha falado com o Fabiano, né? A gente tem que saber derrubar parede e construir pontes, né? Que é através das pontes que a gente vai avançando de espaços em espaços, como diz o ditado, né? E aí, como historiador, um ditado antigo que diz que todos os caminhos levam a Roma, né? Então, é fazendo essa construção, é se expandindo que a gente consegue voltar, né? É expandindo o conhecimento, o que o outro sabe de diferente de você e que pode chegar para alguém que nunca pensava de precisar daquele tipo de informação e que ela está ali e que ele pode acessar, né? Então, como você vem acompanhando a transmissão desde o começo, por isso, a questão da importância da disseminação da informação. E a informação, ela é poder. Então, por isso que temem tanto pobre e inteligente. Verdade, Fernando. É Pobre isso. inteligente é pior do que 10 ricos. Dá um trabalho, né? Oh. Pois é, Aldenor, a gente fica feliz pela tua participação, pela luta que o Ecovida tem em relação a essas representações, esses espaços de fala, que são muito importantes, esses espaços de ação, né? E de construção de política, né? Porque você participar da construção e da efetivação e do diálogo lá no chão, né? Onde a gente garimpa as propostas, onde faz a construção, sistematização, tudo isso é muito importante. Então, a gente só tem a te agradecer, Aldenora, por ter cruzado nosso caminho e está trazendo esses atores importantes institucionais para fazer esse diálogo. Bem? Então, acho que para encerrar, vamos fazer nossas considerações finais. Eu volto a agradecer, Aldenora, a participação. Fernando? Oi. Sim. Está ouvindo? Estou. Sim. Tá. Tô. A ocupação da mulher no mercado de trabalho, essa luta que nós temos, porque nós enfrentamos todos os leões ao mesmo tempo. Como mulheres, dentro de uma sociedade em desconstrução de patriarcado, como mães, provedoras, profissionais, com muita alegria que eu te recebo aqui. Nós recebemos, porque nossos meninos também estão em desconstrução, estão aprendendo.
Mas uma das minhas falas, quando nós começamos a organizar a lista de convidados, eu fiz um pedido especial para o Fernando, não sei se estávamos todos juntos, mas assim, vamos colocar mulheres para falar. Vamos colocar, porque a gente ainda tem como referência muitos homens na linha de frente. Mas nós precisamos de vez e voz, nós trabalhamos muito. Então, é com muita felicidade que eu olho para essa tela agora e vejo que a paridade está funcionando. Então, nós temos 2 homens com grande conhecimento, mas nós estamos aqui demarcando o território. Nós estamos aqui efetivando os nossos direitos, que eles estão na Constituição Federal, mas que ainda está arraigado no patriarcado estrutural. Então, vamos fazer a nossa parte. Nós temos muito a contribuir. Então, é com muita felicidade que eu te recebo e com muita felicidade que nós vamos receber todos os demais participantes, mas eu sou uma feminista e digo para você, eu estou muito feliz de ver sua carinha aqui. Eu estou muito feliz. Que me desculpem os meninos de quem eu sou fã, de quem eu sou parceira, mas vamos sim, vamos ocupar os nossos espaços. A Aldenora queria falar algo. E diga lá, acho que ela parece que estava travando o microfone dela. Sim, na verdade, eu só queria deixar um convite aqui. Na terça-feira, agora, dia 30, às 18 horas, eu vou estar numa live com a professora Aldaís Sposati. Estaremos falando sobre a importância do fortalecimento dos trabalhadores e usuários da assistência social. Então, quero convidar os interessados, né, que possam estar conosco nesse momento. Vai ser uma live bem bacana, porque a Aldaís é o concurso, né? Muita gente já conhece, sabe o potencial dela, é uma grande referência na assistência social. A gente vai estar fazendo junto com a Margarete, que vai levar o olhar trabalhador, né? A professora vai levar o olhar da academia, um pouco mais da academia, e eu vou estar falando, levando a voz do usuário da assistência social. Vai ser uma live bem interessante, e fiquei muito feliz de encontrar com uma feminista aqui, ao vivo. Que maravilha! Muito bom, muito bom. Comecei minha vida lá atrás, minha militância, na União Brasileira, depois criamos a FEMEA, que é a Federação de Mulheres do Estado do Amapá. Eu fui a primeira presidente, fundadora dessa federação. Nossa, muito grata por estar dividindo esse espaço com você também. A paridade é essencial, com certeza. Então, boa noite, gente. Perdão por me estender. Não tem que perdoar nada, não. A gente que fica satisfeito de ouvir, né? 2 grandes mulheres. E eu também vou aproveitar e fazer um jabazinho. O André Torres, o vulgo, meu amigo de muita e longa data, vai fazer uma live no Café com Macaxeira amanhã, 18 horas. Tudo dando certo, a gente vai estar com ele nessa live pelo Instagram. E nós vamos falar sobre a Política Nacional dos Direitos da Criança e o Conselheiro Tutelar. A gente vai focar no Conselheiro Tutelar e essa política nacional que nunca chega para o conselheiro. Então, amanhã é um soquinho aí no estômago da galera. Então, já que a gente está no período dos informes, então amanhã também, às 20, né, vai ter uma transmissão também da Escola de Conselhos daqui de Pernambuco, que vai falar sobre a criação dos comitês de gestão colegiada da rede de proteção social das crianças e adolescentes vítimas do testemunho de violência. Então, vai ser às 20 horas. Né? O pessoal pode ver pelo Facebook, pode colocar lá no Google, no Facebook, Escola de Conselhos de Pernambuco, e aí consegue acessar. Então, vai participar meu amigo Geraldo Nóbrega,
Malon, Gerailson e outros parceiros aqui de Pernambuco, da Escola de Conselhos de Pernambuco. Amanhã, dia 29. E dia 1, esperamos todos por aqui, né, na parte da tarde, para que a gente inicie as atividades aqui, tá certo? E a gente não deixou de iniciar hoje, né? Porque hoje não deixou de contar com uma atividade. A gente falou da parte dos informes e da dinâmica mesmo da atividade em si, mas a gente falou também da política pública, né? A gente não deixou de fazer esse diálogo, esse enfrentamento. E a gente não vai ter só homem e só mulher, viu? A gente vai ter mulher trans, então a gente vai discutir outras temáticas, né? Pessoas que são representações institucionais e vai estar discutindo essa questão também, né? Principalmente para quem é conselheiro tutelar, tem chegado muito nos conselhos, pais preocupados com a questão de orientação sexual dos filhos e isso é uma temática um pouco complexa e delicada e quem pode fazer essa fala, quem tem esse local de fala é quem está dentro dessa política, quem conhece ela. Então, a gente vai ter esse momento também, né, para se fazer essa discussão, se fazer esse diálogo e ver como é que a rede está trabalhando esse indivíduo, né, que tem um recorte dentro da sociedade e que sofre vários tipos de perseguições e violência. Né, e que esse indivíduo também, boa parte deles são crianças e são adolescentes. Boa parte deles deixam de ir para a escola, né, tem as situações de violência que acontecem, então a gente vai tocar nesse tipo de situação também. É importante fazer esse diálogo, é importante trazer essa pauta. É importante que os serviços dialoguem sobre isso também. Né? Então, quarta-feira, dia 1, às 14 horas, por esse bate-canal, a gente está por aqui, tá certo? Então, Ana, Giovanni, faça aí suas considerações. Eu já considerei o que eu tinha para considerar. É só despedir do pessoal mesmo, né? Vou deixar a Ana fechar. A gente aguarda vocês dia 1 às 14 horas. E o tema, vou lembrar, hein? É aquele período de formatação do Estatuto da Criança e do Adolescente, o período de formatação do artigo 227, como que nós conseguimos construir esse artigo que cria prioridade absoluta dentro do Estatuto, que garante todos os direitos à criança e ao adolescente. É isso. E também, Giovanni, 1989 foi o ano da Convenção Nacional ou da Convenção Internacional da Criança e Adolescente, 89. Também em 89 foi o segundo Encontro Nacional de Meninos e Meninas de Rua em Brasília. Então, a gente vai falar disso também com gente que estava lá em 89, que estava no espaço de fala, né? que ficaram com as crianças, com os adolescentes lá no ginásio Mané Garrincha, no estádio. Então, ficaram lá acampados, depois foram à caminhada, foram para dentro do Congresso, então, ocuparam a tribuna do Congresso, falaram, tiveram um espaço de fala na pauta, né, na sessão. Então, é uma história que a gente vai buscar lá atrás. Com gente que estava lá, organizando os meninos, né, para que essa política fosse efetivada, né, para que ela pudesse, pelo menos, ir para o papel. Então, o diálogo vai ser lá da base. Depois a gente vai começar levantando as paredes. Depois o telhado e... Enfim. É isso, queridos. É uma troca, é um processo de troca. Então, não vou interromper mais não. Então, para pegar o gancho da sua fala e encerrar, como a gente começa dia 1º, relembrando e trazendo, contando a história ou recontando a história de como é que essa lei foi parar no papel, reitero aqui que o nosso propósito é fazer com que ela saia do papel. No papel ela já está.
ela já existe de direito e precisamos que ela exista de fato e alcance a todos. Então, dia 1º estamos por aí e aguardamos a presença de todos vocês. Muito obrigada a cada um que disponibilizou um tempo para estar aqui com a gente. É com muita alegria que nós damos por aberto nossas atividades em comemoração aos 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Muito obrigada e boa noite a todos. Boa noite, pessoal.